Helena segurou a maçaneta do quarto da mãe, mas seus dedos tremeram antes de conseguir girar. Do outro lado da porta, ouviu a respiração fraca de Beatriz, aquele som que se tornara a trilha sonora dos últimos 6 meses. Quando finalmente entrou, encontrou a mãe deitada na cama, pálida como os lençóis brancos, os olhos fundos fixos no teto. A mulher que construíra um império de cosméticos sozinha, que comandava reuniões com voz firme, agora parecia uma sombra frágil de si mesma. Helena sentiu o peito apertar. Beatriz definhava a cada dia e ninguém conseguia explicar por quê. Todos os exames voltavam normais, todos os tratamentos falhavam. Mas havia um detalhe que ninguém ali sabia. Um segredo guardado debaixo daquela mesma cama onde a matriarca agonizava, esperando silenciosamente há décadas para ser descoberto. Comenta aqui de qual cidade você está me acompanhando. É sempre emocionante saber que nossas histórias chegam em tantos lugares. Se você gosta de histórias assim, se inscreve no canal para receber todas as próximas. Helena tinha 32 anos e passara a vida inteira tentando construir pontes com a mãe, que sempre pareceu distante. Formada em administração, assumira a vice-presidência da Cosméticos Beatriz aos 28 anos. A empresa familiar empregava mais de 500 funcionários e prosperava ano após ano. Era o legado de Beatriz, construído com trabalho incansável. Mas agora, com a fundadora definhando sem explicação, Helena precisava manter tudo funcionando, enquanto assistia impotente a mãe se desfazer. Os dias eram angustiantes. Pela manhã, Helena visitava Beatriz, antes de ir para o escritório. Segurava a mão fria da mãe, conversava sobre a empresa esperando alguma reação. Beatriz às vezes abria um sorriso fraco, às vezes apenas apertava levemente os dedos da filha. Era como se tivesse desistido de falar. A mansão no Jardim Europa tornara-se um hospital. Enfermeiras faziam turnos de 24 horas. Médicos iam e vinham com exames inconclusivos. Os melhores especialistas de São Paulo examinaram Beatriz. Fizeram tomografias, ressonâncias, exames de sangue. Descartaram câncer, doenças autoimunes, problemas neurológicos. Beatriz simplesmente estava morrendo e a ciência não tinha explicação. Helena decidiu contratar mais ajuda para a casa. Márcia, a governanta de 15 anos, sugeriu Lúcia, uma faxineira experiente com ótimas referências. Helena mal prestou atenção, apenas pediu que Márcia resolvesse. Lúcia tinha 47 anos, cabelos pretos presos em coque, mãos calejadas de décadas trabalhando. Usava uniforme simples e mantinha os olhos baixos, respeitando o luto silencioso daquela casa. Ninguém reparou muito nela nas primeiras semanas, mas Lúcia observava tudo. Notava os frascos de remédio inúteis, as bandejas de comida intocadas, o desespero no rosto de Helena cada vez que saía do quarto da mãe. Lúcia conhecia aquele tipo de sofrimento. Algo na situação de Beatriz a incomodava. Não era o declínio físico em si, era a atmosfera. Havia uma tristeza anterior à doença, como se a enfermidade fosse consequência e não causa. 3 semanas depois, Lúcia foi designada para limpar a suíte de Beatriz. A patroa tinha ido a mais uma consulta. Lúcia entrou no quarto amplo com reverência. Começou metodicamente. Tirou pó dos quadros, limpou janelas, trocou a roupa de cama. Então, chegou o momento de limpar debaixo da cama. Lúcia tinha orgulho do próprio trabalho. Se ia limpar, limpava direito. Ajoelhou-se e passou o aspirador por baixo do estrado. O aparelho bateu em algo sólido. Desligou o aspirador e abaixou-se para ver melhor. Lá estava uma pequena caixa de madeira, empurrada para o fundo. O mogno estava empoeirado, como se ninguém a tocasse há muito tempo. Parecia algo deliberadamente escondido. Lúcia puxou a caixa para fora com cuidado. Era pesada, com um pequeno fecho dourado que não estava trancado. Sentou-se no chão, o coração acelerado. Sabia que não deveria abrir objetos pessoais da patroa, mas algo naquela caixa a incomodava profundamente. E se fosse importante? E se tivesse conexão com o que estava acontecendo? Respirou fundo e abriu. Dentro havia um envelope amarelado, um diário de couro desgastado, várias fotografias antigas e uma pequena pulseira infantil com contas coloridas,
o elástico rompido. Lúcia pegou o envelope. Na frente, com caligrafia trêmula, para Helena, quando eu tiver coragem. O coração de Lúcia disparou. Aquilo era para Helena. Era algo que Beatriz queria contar, mas nunca conseguira. Lúcia poderia abrir, satisfazer a curiosidade. Mas não. Aquilo era de Helena. Helena merecia receber intacto. Olhou as fotografias sem tirá-las completamente. Mostravam uma menina pequena em diferentes idades. Cabelos castanhos em tranças, sorriso largo, olhos brilhantes. Uma criança feliz. Mas quem era? Por que Beatriz guardaria fotos de uma criança que não era Helena? Hey, você já se inscreveu no canal? Se não, aproveita agora e se inscreve para não perder nenhuma história emocionante como essa. E você? O que faria se encontrasse algo assim? Contaria ou guardaria o segredo? Lúcia fechou a caixa e ficou pensando. Aquela caixa era uma ferida aberta, guardada no escuro porque doía demais, e tinha tudo a ver com o definhamento de Beatriz. Não era doença física, era o peso de um segredo que a esmagava. Lúcia recolocou a caixa exatamente onde estava. Terminou a limpeza com mãos tremendo. Precisava contar para Helena. Naquela tarde, esperou Helena voltar da empresa. Quando viu o carro preto estacionar, esperou o momento certo. Então foi até o escritório e bateu na porta. Helena ergueu os olhos, surpresa. Lúcia pediu licença com voz firme. Disse que precisava contar algo importante sobre Dona Beatriz. Helena fez sinal para entrar. Lúcia ficou em pé. Então contou sobre a caixa debaixo da cama, o envelope endereçado a Helena, o diário, as fotos de uma menina desconhecida, a pulseira infantil. Lúcia pausou. Disse que trabalhara em muitas casas, vira muitas situações. E aprendera que pessoas não morrem apenas de doenças físicas. Às vezes, morrem de coisas guardadas dentro, de segredos pesados demais. Olhando para Beatriz, Lúcia tinha certeza. Aquela mulher estava sendo consumida por algo emocional. E esse algo estava naquela caixa. Helena ficou em silêncio, processando. Então levantou-se bruscamente e subiu as escadas com Lúcia atrás. No quarto, ajoelhou-se e puxou a caixa. Abriu e viu o envelope com seu nome. Pegou com dedos trêmulos. A caligrafia era de Beatriz. Leu em voz baixa. Para Helena, quando eu tiver coragem. Perdoe-me por não ter sido sincera sobre o passado. Existe uma parte da minha vida que você nunca soube, e o peso desse silêncio está me matando. Eu tive outra filha antes de você. Uma menina que amei, mas não pude criar, e nunca tive coragem de contar. Com todo o meu amor, mãe. Helena leu 3 vezes, cada palavra se cravando em sua mente. Outra filha? Pegou o diário e começou a ler. Beatriz tinha 19 anos quando engravidou. Era jovem demais, sem estrutura, sem apoio. O pai da criança desapareceu. A família de Beatriz, tradicional e rígida, ficou horrorizada. Beatriz deu à luz uma menina. Segurou a bebê por algumas horas. Sentiu um amor imenso, mas não tinha como criar aquela criança. Uma família estava esperando, pronta para dar tudo à menina. Beatriz assinou os papéis de adoção, chorando. Colocou uma pulseirinha no pulso da bebê antes de entregá-la. Contas coloridas que ela mesma fizera. O diário continuava. Beatriz voltou de braços vazios. Trancou-se no quarto por semanas. Seus pais disseram para esquecer, seguir em frente. Ela engoliu a dor e construiu uma armadura. Nos anos seguintes, jogou-se nos estudos. Criou a empresa do zero, trabalhando sem parar. Não permitiu que ninguém se aproximasse emocionalmente. Quando Helena nasceu anos depois, Beatriz sentiu a mesma explosão de amor. Mas a culpa nunca foi embora. A culpa de ter escolhido uma filha e dado a outra. Durante anos, a família adotiva enviava fotos. Beatriz guardava cada uma como tesouro. O nome era Clara. Clara sorrindo, crescendo, feliz. Mas 6 anos atrás, as fotos pararam. Beatriz tentou contatar a família, mas tinham se mudado. Perdeu o rastro. Não sabia se Clara estava bem. O não saber a corroeu. A culpa de não ter lutado mais, de não ter sido honesta com Helena, começou a consumir Beatriz de dentro para fora.
até que seu corpo começou a desistir. Não era doença, era a exaustão da alma. Helena terminou de ler chorando. Olhou para Lúcia, que também chorava. Ela tinha uma irmã chamada Clara, e a mãe estava morrendo porque nunca teve coragem de contar. Helena sentiu raiva por ter sido mantida no escuro, tristeza pela dor da mãe, mas também determinação feroz. Sua mãe não ia morrer carregando esse fardo. Foi direto para o quarto onde Beatriz repousava. Sentou-se na beira da cama com o diário. Beatriz abriu os olhos e viu o que Helena segurava. O sangue fugiu de seu rosto. Helena pegou a mão da mãe. Disse que tinha lido tudo. Sabia sobre Clara, sobre a adoção, sobre os anos de culpa. E estava furiosa. Não pela adoção em si, mas por a mãe ter carregado isso sozinha até o ponto de morrer. Beatriz chorou silenciosamente. Helena continuou com ternura. Disse que amava a mãe, que entendia a escolha impossível de uma garota de 19 anos. Mas agora precisavam fazer algo. Precisavam encontrar Clara. Beatriz soluçou. Disse que tentara, que a família desaparecera, que talvez fosse tarde demais. Helena olhou para Lúcia. Disse com determinação que iriam encontrar Clara. E Beatriz precisava prometer que lutaria. Beatriz assentiu, uma centelha de esperança fraca nos olhos. Helena contratou um investigador particular. Reuniu toda a informação. Nome da família adotiva, cidade e datas das fotos. O investigador alertou que levaria tempo. Helena disse que esperariam o necessário. Enquanto isso, Beatriz começou a melhorar. Sabendo que o segredo estava descoberto, que Helena não a julgara, que havia esperança, ganhou um pouco de cor. Comia algumas colheradas de sopa. Conversava mais. Os médicos ficaram intrigados. A paciente melhorava sem tratamento específico. Helena e Lúcia sabiam a verdade. Beatriz não carregava mais o peso esmagador sozinha. 3 semanas depois, o investigador ligou. Encontrara a família adotiva em Curitiba. Tinham se mudado 6 anos atrás e perderam contato. Clara estava viva, tinha 28 anos e trabalhava como professora de artes. Quando o investigador explicou a situação, Clara ficou em silêncio. Então disse: "Eu sempre quis conhecer minha mãe biológica." Helena contou à mãe. Beatriz chorou copiosamente. Clara queria conhecê-la. Depois de todos aqueles anos de culpa, Clara estava disposta a dar uma chance. Marcaram para a semana seguinte no hospital. No dia marcado, Helena e Beatriz esperavam nervosas. Às 10 da manhã, a porta se abriu. Clara entrou. Cabelos castanhos ondulados, olhos gentis, vestido simples. Quando olhou para Beatriz, seus olhos se encheram de lágrimas. Beatriz soltou um soluço profundo. Clara atravessou o quarto e ajoelhou-se ao lado da cama. As duas se olharam, décadas de separação evaporando. Clara pegou a mão de Beatriz e disse suavemente: "Oi, mãe." Beatriz desabou em choro libertador. Clara chorava também. Helena chorava. Era dor e cura simultâneas. Beatriz tentou pedir perdão, mas Clara balançou a cabeça. Disse que não havia nada a perdoar. Seus pais adotivos sempre foram honestos, sempre falaram com amor sobre a mãe biológica. Clara cresceu sabendo que fora amada por ambas. Nunca sentiu raiva, apenas curiosidade e esperança. Beatriz segurou o rosto de Clara, memorizando cada traço. Disse que pensara nela todos os dias. Clara sorriu e tirou algo do bolso. Era a pulseira. A mesma de contas coloridas. Seus pais guardaram e lhe deram quando cresceu. Clara usara em todos os momentos importantes da vida. Beatriz pegou a pulseira com reverência. Olhou para a pulseira quebrada que guardara na caixa. Eram as mesmas. Clara trouxera a outra metade. As 3 conversaram por horas. Clara contou sobre a vida feliz com pais amorosos, faculdade de artes, trabalho como professora. Beatriz bebia cada palavra. Helena descobria a irmã. Clara prometeu voltar todo fim de semana. Disse que tinha 28 anos de conversas para recuperar. Nos meses seguintes, Beatriz se transformou. Ganhou peso, cor, energia. Os médicos falavam em remissão milagrosa. Helena e Lúcia sabiam. Era verdade, perdão e conexão que a curaram. Clara visitava religiosamente. Traziam fotos, contavam histórias,
riam juntas. Helena e Clara formaram um vínculo próprio. Descobriram gostos em comum, senso de humor parecido. 3 meses depois, Beatriz recebeu alta completa. Estava forte para voltar para casa. Lúcia participou dos preparativos. Helena insistira que continuasse com salário maior. Mais que isso, Lúcia tornara-se família. Quando Beatriz chegou em casa, Clara estava esperando. As 3 mulheres receberam a matriarca, e a casa sentiu-se completa pela primeira vez. Naquela noite jantaram juntas. Beatriz olhou ao redor. Helena, Clara, Lúcia. Seus olhos encheram de lágrimas de gratidão. Disse que nunca imaginou esse momento possível. Estava cercada pelas 3 mulheres que salvaram sua vida. Helena disse que a mãe salvara a si mesma ao deixar a verdade vir à luz. Clara acrescentou que nunca houve quebra real, apenas pausa. Lúcia disse que estava honrada de ter ajudado. Beatriz insistiu. A coragem de Lúcia mudara tudo. Sem ela, a caixa continuaria debaixo da cama. Beatriz continuaria morrendo. Clara nunca seria encontrada. A coragem de uma faxineira mudara o destino de uma família inteira. 1 ano depois, fizeram jantar especial. Celebrando não um feriado, mas simplesmente estarem juntas, terem escolhido verdade e perdão. Beatriz fez brinde emocionado. Disse que 1 ano atrás estava morrendo de peso emocional. Teria morrido levando o segredo se não fosse pela coragem de uma mulher que olhou debaixo de uma cama. Brindaram a verdade, a coragem, a família que se reconstrói. Esta história não é sobre riqueza ou poder. É sobre coragem de uma mulher comum que decidiu agir. Sobre filha que escolheu compreensão. Sobre filha perdida que escolheu perdão. Sobre mãe que aprendeu que vulnerabilidade é força. Alguns segredos adoecem não apenas a mente, mas o corpo e a alma. E às vezes, a cura não vem de médicos, mas de verdade libertada, perdão oferecido, amor que permanece. Às vezes, os maiores tesouros estão nos lugares mais improváveis. E às vezes, uma simples faxineira olhando debaixo de uma cama pode ser o começo de redenção que salva várias almas. Esta é uma história de conteúdo educativo, criada para inspirar e tocar corações. E você? Acredita que todo segredo merece ser revelado? O que teria feito no lugar de Lúcia? Que alegria ter você aqui até o final. Saber que você ficou comigo durante toda essa jornada me enche de gratidão. Espero ter trazido algo especial para o seu dia. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos na próxima história. Um beijo no coração.